Na aula anterior, nós resolvemos um simples exercício fazendo a leitura do sexo, da idade, do peso e da altura de uma pessoa. Se eu fizer uma pequena alteração pedindo primeiro a idade, o peso, a altura e depois o sexo, será que vai ter alguma diferença? É isso que nós vamos descobrir agora nesta aula. Então eu tenho aqui o probleminha, conforme foi resolvido na outra aula, e aí esta informação eu vou colocar no final. Nós vamos então pedir para o usuário digitar a idade, o peso, a altura e, por fim, nós vamos então pedir para ele digitar o sexo. Se eu alterei a ordem das informações aqui que eu estou pedindo, então eu preciso alterar a ordem da leitura. Se eu estou pedindo primeiro a idade, então o sexo não pode ser o primeiro. O usuário vai digitar na ordem que eu estou pedindo. Então, um inteiro para a idade, um float para o peso, outro float para a altura e, por fim, o sexo. Então, vamos colocar aqui o %C. Dessa forma, o sexo não pode ser o primeiro. Então, vamos tirar ele daqui e vamos colocar aqui no final. Pronto. Será que vai ter algum impacto, alguma diferença? Vamos compilar aqui o programa e vamos testar para ver o que vai acontecer. Então, perceba que agora está sendo pedido a idade, 21 anos, espaço, o peso, 63,2, espaço, a altura, 1,79, espaço, e o sexo, eu vou digitar aqui F e vou pressionar Enter. Perceba que eu estou aqui imprimindo, aqui na nossa linha 19, como eu já fiz a leitura de todas as informações, a ordem de impressão aqui não importa, pode ser qualquer ordem. Perceba que o nosso sexo ficou vazio, não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Para tirar qualquer dúvida, vamos retirar ele aqui do início, Ctrl X. Então eu começo com a idade, o peso e a altura. Então, e vamos colocar ele aqui no final. Idade, salto uma linha, peso, salto uma linha, altura, salto uma linha e sexo, salto uma linha. Vamos tirar ele daqui também. Idade, peso, altura, vírgula, sexo. Será que era essa ordem? Na verdade, você vai ver que essa ordem não vai fazer nenhuma diferença. Nós estamos aqui apenas imprimindo informações na tela. Então, a ordem de impressão não faz nenhuma diferença. Perceba, eu vou digitar aqui novamente. Idade 45, peso 56,2, altura 1,68. E aí perceba que ele já passou direto. O nosso sexo aqui está em branco. Por que isso acontece? O que acontece aqui, e às vezes dá um nó na cabeça de muita gente, é o seguinte. Eu estou lendo aqui no final, após a idade, o peso e a altura, eu estou lendo um caractere, certo? E aí, como eu já mencionei, qualquer tecla do nosso teclado é um caractere. E aí perceba o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui um comentário. Quando o usuário digita a idade, o usuário vai digitar aqui, por exemplo, uma idade, 45, e vai pressionar ou a tecla de espaço ou o Enter. Nesse caso, eu vou simular como se fosse a tecla Enter. E aí, qual caractere que representa a tecla Enter? Ah, Wagner, não sei. Na verdade, você sabe sim. O que o Enter faz? O Enter não salta uma linha? Qual caractere que a gente utiliza para saltar a linha? O _N. Então, quando o usuário digita a idade, por exemplo, 45, e pressiona Enter, existe uma região especial da memória chamada buffer do teclado, que armazena tudo que é digitado no teclado. Então, nesse buffer, eu vou escrever aqui, buffer do teclado. Nesse buffer do teclado vai ter tudo que o usuário digitar. Por exemplo, a idade 45, o _N, que é o Enter. Em seguida vai ter o peso, por exemplo, 56,2. O usuário pressionou Enter, vai ter ali outro Enter. Em seguida vai ter a altura, por exemplo, 1,63. E outro Enter que o usuário pressionou.
E na sequência vai ter um caractere que representa então o sexo. E aí o que está acontecendo? Quando a gente pressiona a idade, o peso e a altura, quando a gente pressiona o Enter, o programa está finalizando e sexo não está apresentando nada. Por quê? Perceba esta sequência. Nós temos tudo isso aqui no buffer de teclado, certo? Quando chega no scanf, o scanf vai fazer a seguinte pergunta: existe alguém no buffer de teclado? Ele vai olhar para o buffer de teclado, sim, existe. Qual que é a primeira informação que ele precisa? Um número inteiro. Então ele vai olhar aqui no buffer de teclado, tem um número inteiro aqui. Ele vai retirar esse número inteiro. Leu o número inteiro, então estamos parados aqui. Qual que é a próxima informação que ele vai ler? Um número do tipo real. Ele vai olhar para o buffer do teclado, tem alguma informação lá? Tem. Isso aqui é um número real? Não. Ele vai remover essa informação do buffer do teclado. Isso aqui é um número real? É. Então ele vai remover esse número real e vai colocar na variável peso. Estamos agora aqui no segundo número real. Ele vai olhar para o buffer. Tem alguém no buffer do teclado? Tem. Isso aqui é um número real? Não, não é. Ele vai remover. Isso aqui é um número real? É um número real. Então ele vai retirar esse número real do buffer do teclado e vai colocar na nossa variável altura. Estamos aqui. Falta o sexo. Ele vai olhar para o buffer do teclado. Tem alguém no buffer do teclado? Tem. Quem que ele espera agora? Um caractere. Isso aqui é um caractere? É. Ele vai ler essa informação e vai colocar na nossa variável sexo. Tanto que, perceba, eu vou rodar o nosso programa mais uma vez. E aí perceba que nós vamos ter duas linhas no final. Idade 45, peso 56,3, altura 1,69. Perceba que nós temos aqui duas linhas. Por quê? O caractere sexo que ele leu aqui foi o _N, o nosso Enter. E aí, como que eu faço então para resolver esse problema? A forma mais simples é, aqui, antes do %C, eu vou colocar um espaço. E aí, o que significa esse espaço? É um comando para o C desconsiderar o Enter, o Tab ou o espaço. Ou seja, antes desse caractere, se tiver um Enter, um espaço ou um Tab, ele vai desconsiderar. Será que vai funcionar? Eu vou tirar esse comentário daqui. Vou salvar o nosso programa. Eu fiz uma alteração aqui no nosso programa, então eu vou compilar novamente o meu programa. E agora vamos ver se vai funcionar. Eu vou testar primeiro com o Enter. Então, idade 58 anos, Enter. Peso 69,5. Altura 1,75. Enter. Opa! Perceba que ele está aguardando. Sexo masculino. Vou pressionar Enter. Perceba que funcionou perfeitamente. Então, esse espaço aqui dentro das aspas duplas no scanf diz para a linguagem C desconsiderar o caractere de Enter, de Tab ou de espaço. Vamos verificar se pressionando espaço se vai funcionar também? Eu vou rodar novamente o meu programa e agora eu não vou digitar um Enter entre cada informação, eu vou digitar um espaço. Então, vamos começar pela idade, 14 anos, espaço, peso, 58,6, espaço, altura, 1,45, espaço, sexo, perceba que o programa continua esperando, sexo feminino. E aí eu vou pressionar Enter. E perceba que novamente, então, funcionou a leitura correta de todas as informações. Então, nesta aula nós vimos como corrigir o problema de leitura de caractere após a leitura de outras informações. Até a nossa próxima aula.